por N motivos, por questão também da esquerda parar de falar com essas pessoas na base, né? Parar de fazer o trabalho de base, e aí o Bolsonaro ocupou isso. Mas, e a igreja evangélica, né? E a igreja evangélica, e aí o Bolsonaro tá dentro desse pacote. Mas que vai fazer? Os caras agora estão talvez acordando, espero. E aí vi também outra coisa também, como o pessoal precisa ser do contra, né? Se estamos abraçando uma pauta, né? Vou chamar de esquerda, mas nem deveria. Mas se a esquerda está abraçando uma pauta que é vamos apoiar a greve dos entregadores, os caras lá vão, não, hoje quem entregar comida em casa vai ganhar uma gorjeta grande. Porra, os caras adoram essa questão, né? É rico, ou nem rico, mas essa galera meio classe mediona aí acha caridade uma coisa linda, né? Mas o quanto você dá de gorjeta? Então da gorjeta que o cara tem que sobreviver. Eu tenho que ficar fazendo caridade, porque daí eu posso pisar na cabeça dos caras, porque eu tô dando uma gorjeta gorda pra eles. Isso que eu não entendo, a galera precisa sempre se posicionar. Pô, apoia a causa dos caras, é bom pra todo mundo, pô. Amanhã pode ser você precisando fazer um trampo desse, entendeu? Um parente seu, e você vai querer que ele tenha segurança, né? Porra, eu fico bem. Tanto com o cara que cobra, pô, tudo votando no Bolsonaro e vocês apoiando, tanto com. Pô, nem preciso falar, né? Dessa galera que quer dar gorjeta e quer ser do contra, né? Essa é a lógica neoliberal desse mundo cada vez mais desigual, né? De que cada um por si e ninguém por ninguém, né? Todos são inimigos e o dinheiro tem que vir, sempre vai ter essa divisão de classes e essas pessoas têm que ficar felizes se receberem uma gorjetinha para continuar fazendo o trabalho delas, servindo quem está em cima da pirâmide, né? E aí é aquela questão de sempre, né? Eu acho que eu vi diversos políticos do Partido Novo se manifestando contra a greve, né? Como não era de se esperar diferente dessa galera, justamente com esses argumentos, falar, pô, eu vi o deputado Vinícius Poit, né, falando que a galera de esquerda que se manifesta a favor provavelmente não dá gorjetas para os entregadores que entregam comida lá. E assim, cara, isso é surreal, é triste, porque é tão raso e tão absurdo para um país que hoje é a nona maior economia do mundo, né? Então é uma superpotência e, ao mesmo tempo, como eu sempre digo, o segundo país com maior concentração de renda no mundo, né? Que claramente, apesar de ser difícil de empreender, apesar de ter N problemas que a nossa burocracia estatal gera, claramente há um problema muito maior que tudo isso, que é a forma que o Estado brasileiro é pensado que permita a manutenção dessa concentração de renda tão absurda na mão de tão poucas pessoas, né? Ou grupos de pessoas que representam essas políticas da gorjeta, né? Essas políticas da eterna subserviência de uma camada social da população, né? É verdade, mas eu acredito que o Brasil também ele está se criando uma direita politizada. Eu acho que o Brasil, historicamente, teve uma esquerda politizada e pessoas defendendo o status quo. Eu acho que desde do impeachment da Dilma, um pouco antes, se criou ainda muito estridente, por exemplo, o MBL. O MBL era muito estridente no começo. Hoje eles estão maneirando. O Novo ele tem base, tem linha de conduta. Você pode discordar e é bastante discordável em vários pontos. Mas eu acho que essa direita vai começar a amadurecer também e eu acho que vai criar um equilíbrio importante no país daqui 2022 ou 2026, não sei. Mas é importante ter essa direita também para equilibrar, essa direita politizada, né, de verdade, não apenas defendendo privilégios. Mas eu concordo com você que ainda existe um pensamento raso que parece aquela pessoa que dá esmola e fica dando sermão no morador de rua, né? Mas, não toma cachaça, hein? Mas, olha, como eu sou bom com você. Cadê? Seu filho tá na escola? Porra, você tá dando R$10, para de encher o saco do cara, né? Então, eu acho que esse negócio aí da gorjeta gorda que eu vou dar para você também passa por isso um pouco, esse paternalismo de quem se acha que tem mais dinheiro no bolso. Unido jamais será vencido. O motoboy unido jamais será vencido. O motoboy unido jamais será vencido.
Vamos falar aqui do queridinho do Brasil, né? O Queiroz, que há novos desdobramentos do caso mais visado agora de polícia, né? Porque votos de 2 desembargadores da terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deram fôlego para o Flávio Bolsonaro no inquérito da rachadinha, né? E assim, na minha visão, e na visão de praticamente todos os juristas do país, assim, de pessoas que prezam pelo Estado Democrático de Direito, foram escandalosos, foram votos bizarros, assim, que a gente fica triste de saber que existem desembargadores, assim, dentro da nossa justiça, e eles ainda não receberam apoio de nenhum jurista sério, né? E só para lembrar aqui aos nossos ouvintes que em 2018, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o foro privilegiado só valeria para crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, né? E o que os desembargadores do TJ fizeram foi dar uma espécie de foro privilegiado retroativo para o Flávio Bolsonaro. A decisão do Supremo significa que o investigado ou o réu que sair do cargo perde o direito de ser julgado numa corte especial, né? Ou seja, o que está acontecendo no Brasil hoje, basicamente, é que 2 desembargadores ignoraram a decisão do Supremo Tribunal Federal, que abrange, né, todas as decisões inferiores do ponto de vista da justiça. E assim, esse texto do Supremo é claríssimo, não dá margem para qualquer outra interpretação, e esses desembargadores acabaram acatando esse habeas corpus bizarro que foi pedido pela defesa do Flávio, né? Com um argumento absurdo de que na época da rachadinha o Flávio era deputado e teria direito a foro especial, indo totalmente de encontro ao contrário da decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, para ficar claro, assim, a minha posição é que esses votos são antidemocráticos. Primeiro porque ele diz respeito à autoridade do Supremo e a decisão do TJ contraria, né, a jurisprudência sacramentada de uma corte superior, que contribui ainda mais para a insegurança jurídica do Brasil e para a nossa instabilidade em relação aos olhos de investidores exteriores, né, que estão olhando como a nossa política está sendo tratada, assustados, né. E, em segundo lugar, esses votos são inconstitucionais porque eles estão afrontando uma decisão já consolidada na Corte na interpretação de foro por prerrogativa de função, que é uma norma da própria Constituição Federal. E aí, juristas e advogados, ouvidos pela jornalista Bela Megali, do jornal o Globo, trouxeram que se a mesma decisão valesse para o ex-presidente Lula, o petista teria sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Sérgio Moro, como falou, e aí, trazendo uma frase aqui do ministro Marco Aurélio de Mello, entre aspas para ele, não há a menor dúvida de que não observaram a doutrina do Supremo. É o Brasil, é o faz de conta. Faz de conta que o Supremo decidiu isso, mas eu entendo de outra forma e aí se toca. Cada cabeça uma sentença. E aí a explicação do ministro nos remete mais uma vez a Sérgio Moro, que não via muito problema em contrariar decisões de cortes superiores se tivesse as convicções próprias dele para isso, né? E aí parece que o bolsonarismo ainda está colhendo frutos do lavajatismo que está impregnado na justiça brasileira. E aí, só para fechar essa parte, o nome dos desembargadores é Paulo Rangel e Mônica Toledo, né? Que decidiram se fazer de loucos aí ao ignorar a jurisprudência do Supremo. E antes do início do julgamento, todas as pessoas que estavam atentas a esse caso do Flávio já sabiam que o voto desse Paulo Rangel seria a favor do Flávio Bolsonaro, porque a proximidade dele com o clã bolsonarista nunca foi um segredo, né? Inclusive o João Filho, do The Intercept Brasil, né, que é o jornalismo Vando no Twitter, trouxe que a deputada federal Bia Kicis publicou um vídeo que esse desembargador Rangel aparece criticando a atuação de prefeitos e governadores no combate à pandemia do coronavírus. Fico assustado quando eu vejo um homem ir para a televisão, um governador, um prefeito, e dizer, não, porque se sair agora eu vou prender, eu estou pedindo, mas se sair agora eu estou determinando que fique, eu vou... Você é louco, essas pessoas têm que ser submetidas ao exame de insanidade mental, que elas não estão normais. Aí você, que concorda com eles, vai dizer, mas se a doença se espalhar, a doença vai se espalhar. Aliás, a doença já se espalhou. Essa doença está aqui desde dezembro. Eles não falaram nada para vocês por causa do carnaval, que tem dinheiro. Alinhado à narrativa do presidente, né? E assim, quem precisa ser submetido a exame de sanidade mental são essas pessoas que estão simplesmente destruindo a justiça do nosso país, né? Se já não destruíram, se assim, eu começo com essas decisões assim vindo do TJ,
saber até que ponto o Lava Jato acabou com a possibilidade da gente ter uma justiça realmente eficiente na nossa democracia, gente. Acho que essa questão jurídica e tudo mais, deixo com o Léo, acredito nele, mas vou me ater aqui a falar do quanto isso tem pautado e mudado nos últimos dias o governo Bolsonaro, né? Porque o caso Queiroz, de fato, colocou o Bolsonaro numa posição defensiva, fez com que ele parasse de fato de falar, porque falei isso no Coronga da semana passada e aqui hoje. O Bolsonaro está sumido do que era o Bolsonaro antes, né, dos últimos meses, principalmente dentro da pandemia. E, ao mesmo tempo, o que comprova isso é que o assunto que a gente falou essa semana foi o cachorro da Michelle, né? A Michelle que achou lá o Zeus, que ela deu o nome de Augusto, resta saber se é uma homenagem ao Augusto Aras ou se é ao Augusto Nunes, o cachorro do Bolsonaro, e aí no fim ela teve que devolver o cachorro que não era dela. E, enfim, esse o tipo de assunto que veio à tona essa semana. Eu acho que esse caso Queiroz pode ser um mensalão do governo Bolsonaro. E aí é uma notícia ruim, porque o mensalão não derrubou, ainda bem, mas o mensalão não derrubou o governo Lula. Pelo contrário, o Lula conseguiu sair de uma crise como o mensalão, que aconteceu no primeiro governo dele, com o apoio do Centrão, né? O Centrão limpando um pouco a barra, porque o Centrão estava envolvido também, obviamente, né? O mensalão surge dessa questão aí da tentativa de compra ali da turma para aprovação de medidas e projetos e tudo mais. Porém, eu sinto que, por exemplo, a gente fica muito preocupado com o Queiroz vai fechar delação, aí o cara vai lá, o UOL vai lá, Queiroz, possibilidade de fechar, aí a gente comemora. E na verdade não vai ter delação, ou o Queiroz vai falar um negocinho ou outro que não comprometa ninguém. Então, eu não sei, eu acho que o Bolsonaro, essa história do Queiroz, que estaria acontecendo de qualquer forma, independente de ter pandemia ou não, porque já vinha se desdobrando antes, essa história do Queiroz serviu para amansar o Bolsonaro, e isso pode ser ruim com relação a planos de tentar derrubá-lo. Porque se ele parar de causar, se ele simplesmente só seguir a linha de um presidente conservador, de direita, mas se ele parar de bagunçar, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer a essa altura do campeonato? Então, assim, caso Queiroz, vai ter lá o Zé Dirceu do Bolsonaro, pode ser até o próprio Queiroz, pode ser o Flávio Bolsonaro, se for o caso dele ter que sacrificar uma das crias ali, o Flávio preso, não sei. Mas essa questão do Bolsonaro ter sumido nos últimos dias, eu fiquei pensando, cara, isso pode ter sido bom pra ele, porque ele tem lá os 30% e não baixou, né, mesmo com a prisão do Queiroz, aí tem os 75% lá que querem a democracia, mas tá aí, né, tá acontecendo. Só um detalhe que aconteceu nessa semana, que foi muito republicana a queda do Decotelli, porque ele caiu por ter mentido no currículo, quer dizer, como todo governo decente faria. Então, o que falou o presidente? O presidente falou, doutorado resolvido. Aí vem o questionamento do mestrado. Olha só, mestrado, a gente lê muito, são muitos livros. Minha dissertação foi feita com base na minha bagagem. E ele caiu por isso, não caiu por nenhum escândalo, por nenhuma fala contra a família Bolsonaro, contra nada. Porque ele não foi verdadeiro, ou pelo jeito não foi verdadeiro. Tudo bem que hoje ele mostrou umas placas da FGV, que a FGV homenageava o professor Decotelli, enfim. Mas essa queda dele, antes de tomar posse de fato, foi uma atitude muito republicana desse governo, que não é muito comum. E se não fosse também uma questão de que talvez eles tenham deixado passar que a Damares acho que mentiu também, né, em relação a currículo, o próprio Ricardo Salles, né, que quer passar a boiada. E aí, acho que é até interessante também essa questão. Por que o Bolsonaro, assim, né, ele já fez esforço para defender o indefensável dentro do seu próprio governo,
E aí dentro dessa atitude que soa republicana, se a gente olhasse, se a gente vivesse um governo normal,